Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 13 de julho de 2024. Movimento de Mães defende que crianças e adolescentes não tenham celular antes de 14 anos. Parte 1. Um grupo de mães de escolas particulares de São Paulo lançou um movimento que defende que o ambiente escolar seja livre de celulares. Além disso, propõe que as famílias façam um acordo para que os filhos só sejam presenteados com um smartphone depois dos 14 anos e tenham acesso a redes sociais apenas após os 16. O movimento Desconecta tem como base pesquisas que citam uma série de prejuízos causados pelo uso dos celulares na infância e na adolescência, como ansiedade, depressão e dificuldades de concentração, de aprendizagem e de socialização. Está em sintonia com mobilizações semelhantes em outros países, como o IT-8TH, espere até o 8º ano para dar o celular, a série escolar dos 14 anos de idade, grupo dos Estados Unidos com mais de 50 mil famílias, e Smartphone Free Childhood, infância livre de celular, organização da Inglaterra com mais de 60 mil pais e mães. Os movimentos citam como fonte, especialmente, o psicólogo norte-americano Jonathan Haidt, autor do best-seller A Geração Ansiosa, que trata do colapso da saúde mental entre crianças e jovens no mundo. No Brasil, um levantamento da Folha mostrou que, pela primeira vez, os registros de ansiedade na infância e na adolescência superaram os de adultos. O uso de celular em escolas começa a ser banido tanto nas aulas quanto nos recreios, para evitar danos ao aprendizado, às habilidades socioemocionais e à saúde mental de crianças e jovens. O livro mostra como crianças e adolescentes não têm maturidade neurológica e emocional para lidar com o universo digital dos smartphones e acabam envolvidos em situações graves como assédio sexual, ciberbullying, golpes financeiros e desafios, tarefas disseminadas em redes sociais, que podem provocar mutilações e até mortes. Haidt defende 4 mudanças urgentes na sociedade. 1. Smartphone só depois dos 14 anos, se necessário, a família pode dar um celular daqueles antigos, sem internet, para se comunicar com a criança. 2. Redes sociais apenas após os 16. 3. Todas as escolas livres de celulares, do ensino fundamental ao médio. 4. A volta da brincadeira livre na infância e na adolescência, não programada e controlada por adultos. Outra fonte central do movimento Desconecta é o pediatra brasileiro Daniel Becker, influente nas redes sociais, que está engajado no banimento do uso do celular nas escolas, não apenas nas salas de aulas, mas também nos recreios e intervalos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa o período da infância nas questões 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. 385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. É o que vos explicarei. As crianças são os seres que Deus manda novas existências.
Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência, foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas, sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos, como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vêm confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.